Olá, hoje vamos voltar a falar da mineração na Serra do Curral e de uma proposta de lei que busca ser uma alternativa ao polêmico regime de recuperação fiscal. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto para você dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. E hoje tivemos mais um capítulo que atinge o projeto do governador que sugere a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. O chamado RRF é um plano de renegociação da dívida de Minas Gerais com o governo federal que ultrapassa os 140 bilhões de reais e que atualmente está suspensa graças a decisões provisórias lá de Brasília no Supremo Tribunal Federal. Para relembrar o trânsito da proposta aqui na casa e explicar a polêmica, vamos voltar no tempo. O RRF foi enviado à Assembleia em 2019. 2 anos depois, em outubro do ano passado, o governador mandou para cá algumas alterações ao projeto e um pedido para que ele tramitasse em regime de urgência. Com prazos de análise reduzidos, o RRF trancou a pauta 45 dias depois, no fim de novembro. Ou seja, nenhum outro projeto poderia ser votado no plenário antes dele. As exceções eram os temas relativos à pandemia. Em março deste ano, o governador encaminhou à casa os projetos de reajustes dos servidores do Executivo, mas como a pauta estava trancada, começou um novo embate. Romeu Zema cobrava a apreciação do RRF para que os reajustes fossem votados. Pressa que foi muito criticada pelos deputados. Para eles, o tempo era fundamental para analisar uma proposta tão densa. Alguns disseram que o governo queria um cheque em branco para fazer o que bem entendesse. Em março, a pedido do governador, o projeto foi retirado da urgência e só depois os reajustes foram votados. Na última semana, o RRF voltou a tramitar em regime de urgência a pedido de Zema. Voltando ao dia de hoje, a Comissão de Justiça distribuiu cópias do parecer sobre o projeto do deputado Eli Tarquínio, que cria uma alternativa para o Estado pagar dívidas com a União de uma maneira diferente do projeto de lei do governador, que sugere a adesão ao regime de recuperação fiscal. No parecer, o relator, deputado Sávio Souza Cruz, que considerou o texto constitucional, destacou que essa proposta oferece condições de pagamento mais razoáveis do que as do chamado RRF. Para entender melhor, acompanhe comigo. O projeto alternativo que começa a tramitar agora sugere que a dívida seja paga em 360 meses ou 30 anos. Em relação aos juros que devem incidir sobre esse saldo devedor, que é a parte da dívida que está suspensa pelo STF, os juros não terão incidência sobre esse valor. E em relação à correção dessa dívida, ela será baseada no IPCA mais 4% ao ano, limitado à taxa Selic. Já o RRF, ele prevê uma redução importante dos valores das primeiras parcelas, ou seja, no primeiro ano, essas parcelas serão bem menores. A partir do segundo ano, as parcelas aumentam progressivamente, cerca de 11% ao ano em até 9 anos. No relatório, o deputado Sávio Souza Cruz alertou que essas parcelas menores não são de fato uma vantagem, já que apenas adiam o pagamento de valores para outro momento. O que parece um desconto terá que ser quitado mais para frente, como prevê a lei que baseia o RRF. É como se você, ao pagar uma dívida com o banco, por exemplo, começasse com parcelas pequenas, acreditando que no futuro terá melhores condições para quitar essa dívida. Em entrevista à imprensa, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, disse que o governo já conhece a solução proposta pelo deputado Eli Tarquínio, mas ainda assim prefere o RRF. A necessidade de uma análise detalhada do regime de recuperação e das soluções jurídicas para a situação fiscal do Estado demonstram para a gente os cuidados que o Legislativo tem que ter ao discutir e aprovar leis que podem atingir a todos nós. Agora imagine a seguinte situação. Você dedica sua vida como professora de uma das escolas mais tradicionais do estado. No fim da carreira, a própria escola te orienta a se afastar do trabalho para aguardar que a sua aposentadoria seja oficializada. Você continua recebendo e tendo assistência médica durante 7 anos, até que chega a notícia de que você não pode mais se aposentar.
e você perde tudo: salário e o acesso aos serviços de saúde dos servidores, justo no momento da vida em que mais precisa deles. Isso aconteceu com a Miriam, que foi professora do Colégio Tiradentes em Belo Horizonte durante 14 anos. Outras pessoas estão em situação parecida. Elas fazem parte de um grupo de servidores que, anos atrás, foi efetivado pelo governo do estado sem concurso público. Em 2015, uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que essas pessoas fossem desligadas do governo, porque a Constituição determina que apenas servidores concursados sejam efetivos. Na época, os professores do Colégio Tiradentes, que estavam aptos à aposentadoria, foram orientados a se afastar para aguardar que o processo fosse concluído. Mas tudo indica que um erro administrativo transformou o descanso previsto em pesadelo. A Miriam Oliveira contou como ficou a vida dela depois disso. Muito difícil, aos 72 anos, você receber uma notícia dessa, quando você não tem como mais entrar no mercado de trabalho. Me disseram que não houve tempo hábil para que eu me aposentasse e que eu estava desligada da polícia. Lugar que tem gente testemunha que eu me dediquei inteiramente. Me cortaram o ipsengue com cirurgia marcada, com tratamento de nódulos na mama. Tive que viver na casa de filhos, não tinha salário, não tinha dinheiro para o remédio. Será que, em pleno século XXI, a gente ainda vai pagar pelo erro dos outros? Que situação. A Miriam e outras pessoas que também foram afetadas participaram de uma audiência aqui na Assembleia. Foi uma forma que a Comissão de Educação da Assembleia encontrou de mediar o diálogo entre os professores e a escola. Na reunião, o diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, garantiu que vai buscar soluções legais para corrigir ou pelo menos amenizar a situação dessas pessoas. Inclusive, já marcou uma reunião com os professores, advogados e sindicatos para essa quinta-feira. A saúde mental tem ganhado uma relevância necessária nos últimos anos no Brasil e também aqui em Minas Gerais. Nosso programa chama atenção sempre para esse assunto porque a Assembleia tem tido o maior cuidado em buscar ações nessa área que levem qualidade de vida à população. O Parlamento Jovem deste ano é um exemplo ao discutir a saúde mental de crianças e adolescentes. Na semana passada, ainda foi aprovada uma proposta que busca ampliar a conscientização da sociedade e nos ajude a identificar quem está sob o risco de cometer suicídio. O texto final do projeto tem várias medidas: garantir atendimento, monitorar os casos, cursos de reciclagem para os profissionais de saúde são algumas delas. Outra iniciativa acaba de virar lei para tentar pôr fim aos casos de violência autoprovocada, que vão desde o pensamento de atentar contra a própria vida a machucar-se de forma proposital. Essa sugestão do deputado Cristiano Silveira é voltada aos servidores públicos, principalmente os da segurança. A ideia da lei surgiu depois que uma organização não governamental divulgou que o estado teria vivido um recorde de suicídios entre policiais em 2019, com mais de 30 casos. Apesar disso, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado apontou uma redução no número de casos, com um alerta: muitas ocorrências não são registradas por causa do tabu em torno do tema, principalmente quando a vítima é policial. Esse mesmo documento ressaltou que essas pessoas seriam mais vulneráveis do que aquelas que exercem outras profissões. Uma audiência pública sobre o tema chegou a ser feita aqui na Assembleia, com pedidos dos servidores por uma lei sobre o tema. O resultado é a Política de Prevenção das Violências Autoprovocadas. É uma série de medidas como o monitoramento dos casos, ações temáticas, prevenção ao abuso de álcool e drogas e ao assédio moral. Temos ainda um projeto de lei que amplia para as escolas particulares de Minas ações da política de valorização da vida. Antes, a regra existia apenas para a rede estadual. O objetivo é que nas escolas sejam criados espaços de escuta e acolhimento dos alunos. Assim, a família deve ser acionada caso existam sinais de sofrimento entre crianças e adolescentes ou até mesmo algum risco de o jovem se automutilar ou atentar contra a própria vida. A proposta está nas mãos do governador Romeu Zema para análise.
Talvez você nem se dê conta, mas o trabalho feito aqui no Legislativo pode impactar até naquele queijinho com café que você gosta. A Assembleia já aprovou várias iniciativas voltadas para o mercado de queijos, que é tão importante para a nossa economia. Agora, mais uma dessas iniciativas virou lei. E é o apoio à produção do queijo cabacinha artesanal feito com leite cru. Ele é típico das regiões do Jequitinhonha e do Mucuri. É um pouco diferente do queijo Minas artesanal porque a massa é cozida e o produto final tem aquele formato conhecido, aquele formato de uma cabaça. A nova lei do deputado Carlos Henrique indica formas de apoiar a produção desse queijo tradicional. Por exemplo, por meio de estudos técnicos sobre o produto, também da regulamentação de padrões para a produção e do apoio a ações de saneamento do rebanho leiteiro. Isso tudo ajuda a garantir que o queijo cabacinha que a gente come tenha sempre a melhor qualidade e o sabor que conquista tantos paladares. Daqui a pouco vamos falar da mineração na Serra do Curral. Ambientalistas prometem que as mobilizações não vão parar. É rapidinho, não saia daí. A mobilização contra a mineração na Serra do Curral, na Grande BH, continua. Um novo projeto de exploração minerária numa área de mais de 100 hectares, 41 deles de Mata Atlântica e 6 em áreas de preservação. Isso só na primeira fase da proposta. Uma comissão que representa 700 artistas, ambientalistas e outros segmentos da sociedade veio à Assembleia para falar do assunto. A comissão foi recebida pelo presidente, o deputado Agostinho Patrus. O manifesto entregue quer barrar o empreendimento. O documento lembra que a serra concentra quase 40 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. Abriga nascentes e plantas medicinais. Ainda segundo o texto, o projeto minerário coloca em risco mais de 50 cavidades. O documento reforça também outros atributos além dos ambientais, como o papel da Serra do Curral na cultura e na preservação da memória do povo belo-horizontino. Na comissão que encontrou o presidente da Assembleia estavam o cantor e compositor Sérgio Pererê e o professor de urbanismo da UFMG, Roberto André. Os dois foram enfáticos em dizer que a mobilização não deve terminar tão cedo e cobraram que a aprovação do licenciamento seja investigada. É para a gente entender que a Serra do Curral, ela não é de alguns, ela é nossa. Ela não é nem só de Belo Horizonte, ela é do Brasil, ela é do mundo, ela é fundamental. Então é uma luta que nós temos que estar envolvidos, né? Nós todos, quem estiver vendo agora, tem que se posicionar, tem que assinar. Quando chegar uma coisa, um abaixo-assinado, assine. Já é hora de parar, a gente vê a nossa Serra do Curral descendo a serra dentro de caminhões e ainda mais de forma ilegal. Acho que o povo brasileiro quer a defesa dessa serra, né? As pessoas em Minas, todos falam disso e a comoção na opinião pública é por essa defesa, né? O que a gente expressa aqui hoje pela arte, né? Também mostrando que a cultura é muito sensível a isso e que cada vez mais essa pauta avança politicamente, avança nessa casa em prol do tombamento e da CPI, que é muito importante para mostrar todas as irregularidades ali do Copan, desse processo muito estranho que nós vimos de uma aprovação de madrugada. O manifesto também será entregue ao governo do estado pedindo providências, entre elas que o processo de exploração seja anulado e a serra preservada com a conclusão do tombamento estadual em fase provisória. Na Assembleia, como o urbanista Roberto Andrés destacou, o licenciamento pode ser objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Além disso, deputados podem votar uma proposta que busca incluir na Constituição Mineira o tombamento da serra para fins de conservação. Essa PEC, que recebeu o número de 67, foi encabeçada pelo deputado Mauro Tramonte e já foi analisada pela primeira comissão, a de Justiça. Aqui na Assembleia, nós temos então 2 compromissos. O de rapidamente votar a PEC 67, que é a que coloca a Serra do Curral na Constituição do Estado para fins de tombamento, que é a parte que nos importa agora, o tombamento estadual que está faltando, está atrasado, e também a Comissão Parlamentar de Inquérito, que já temos 25 assinaturas, são necessárias 26, porque há uma série de irregularidades em relação a esse licenciamento que precisam sim ter uma investigação por parte do Poder Legislativo. A nossa expectativa é que já na próxima semana nós votemos já em primeiro turno a PEC 67, dando um passo importantíssimo na proteção da Serra do Curral, que é um patrimônio inestimável de todos nós, mineiros e mineiras, e do nosso país.
Apesar de a deputada Beatriz Cerqueira apontar que falta apenas uma assinatura para chegar ao mínimo necessário para a CPI, ainda há muita incerteza sobre a instalação ou não da comissão. A deputada Ana Paula Siqueira, que encabeça o pedido, tem tentado sensibilizar os colegas. Como a gente acabou de ver, os defensores da Serra do Curral destacaram o valor simbólico do local para a cultura de Belo Horizonte e para o estado como um todo. E como forma de valorizar ainda as belezas e a gastronomia mineira, acabou de virar lei uma proposta do deputado Mauro Tramonte que autoriza a divulgação das atrações turísticas e culturais mineiras para quem está fora do estado. Isso quer dizer que agora órgãos públicos poderão fazer campanhas nesses temas para atrair turistas para cá. A gente fica por aqui. Na próxima edição, voltamos a falar sobre violência contra a mulher e ainda vamos acompanhar o andamento da proposta alternativa ao regime de recuperação fiscal aqui na Assembleia. Lá no nosso Twitter, você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido. Você pode até dar sua opinião sobre projetos de lei. Obrigada pela companhia e até mais.